Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro e nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram nesta semana. E antes de conferir, eu convido você a se inscrever, a deixar o seu like e o seu joinha aqui no nosso canal. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou a Polícia Federal analisar as respostas da Rede X sobre o desbloqueio de perfis suspensos por ordem judicial. A decisão se dá no inquérito que investiga Elon Musk, dono da rede social, por suposta obstrução à justiça e organização criminosa. Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e encaminhou os autos do processo à corporação para que os peritos examinem os esclarecimentos prestados pela plataforma. Moraes também determinou que, depois do retorno dos autos, a análise seja encaminhada à PGR, que deverá se manifestar no prazo de 15 dias. O X permanece suspenso no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes. E hoje, no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos da Casa promoveu um debate para discutir os efeitos econômicos do bloqueio da Rede X. Segundo o economista Paulo Rabelo de Castro, caso a rede social permaneça bloqueada no país, o impacto financeiro será de aproximadamente 18 bilhões de reais. O economista, quando calcula ocorrências no tempo, ele desconta o que está no futuro, os 5 bilhões do ano que vem, mais uns 2 bilhões e meio de prejuízo no terceiro ano, etc. Quem não gostar dessa conta também não precisa chegar aos 17,9 bilhões de prejuízo total, olhando 5 anos à frente. Pode ficar com os 10 bi, olhando apenas um ano à frente. Nossa, vou começar com você, Piotr, porque chama atenção aí esse cálculo que nós trouxemos, que o economista, aliás, trouxe nessa Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, quase 18 bilhões de reais em perdas, prejuízos econômicos ao Brasil em 5 anos, né? Caso o X permaneça bloqueado durante todo esse tempo. Paula, vamos primeiramente, rapidamente, ao currículo do Paulo Rabelo de Castro. Foi presidente do IBGE e presidente do BNDES, ou seja, ele tem currículo para fazer essa conta, inclusive método para chegar a esse valor. Quando ele fala se alguém não gostar dos 17 bi, é que no primeiro ano, claro, o impacto é maior. Tudo em economia em que você altera, sempre o primeiro ano é o mais pesado. Depois começa o que se chama de uma adaptação à nova realidade. E ele faz a alegação dizendo o que se fala do X, não é só fofoca social, o X são trocas científicas, informações do dia a dia, do clima e da indústria. Vamos lá, se o X tivesse suspenso durante a enchente do Rio Grande do Sul, qual seria o tamanho do prejuízo? Esse é um ponto. Quantas foram as trocas de informações para salvar pessoas ou até para trazer recursos que salvaram pessoas que vão agora contribuir economicamente para o país? A análise econômica de perda de informação se baseia sempre numa reta de futuro. Qual é o valor de uma pessoa, o quanto ela gera de riqueza e o quanto que o acesso ou não a uma determinada informação faz com que aquela geração de riqueza seja maior ou menor. No caso do Rio Grande do Sul, algumas pessoas poderiam ter morrido, ou seja, elas perderiam completamente o impacto na economia, sem contar, obviamente, o principal, a dor das famílias de terem perdido pessoas porque não foram resgatadas a tempo, não tiveram acesso à informação. Ou seja, a Rede X naquele momento foi importante para gerar um movimento nacional. Mais gente se envolveu com aquilo e ajudou. Aí o Paulo Rabelo de Castro, que tem currículo para fazer essa conta, foi lá e colocou tudo isso, obviamente. Ele disse que é um cálculo modesto, conservador, ou seja, o que é 17 bi pode ser muito maior e o que são 10 bi no primeiro 10 anos, nos primeiros 12 meses, pode ser ainda maior. Ele prefere errar neste caso por falta de, por não querer exagerar na conta. Mas este cálculo é importante, que nós estamos falando de gente que tinha programa de... O X é uma emissora de televisão e de informação. Muita gente tinha programa diário, em que fazia um programa no X de economia, de gastronomia. Bom, tudo isso é riqueza e tudo isso é trabalho. Essas pessoas perderam a rede, de repente, porque o ministro Alexandre de Moraes, que teve a confirmação da sua tese ali, do seu entendimento pela primeira turma, se não me engano, achou que porque não tinha um representante no Brasil, tinha que suspender o X. Só que o X tinha, sim, um representante.
e retirou justamente por medo do arbítrio de uma prisão completamente abusiva e que não caberia recurso, ou que o recurso jamais seria analisado, como é o histórico recente do Supremo nesses inquéritos sem fim. Augusto, só para lembrar que na Carta ao Leitor desta semana foi feito um levantamento sobre os assuntos mais comentados na Rede X e em janeiro cerca de 40% dos assuntos tratavam de esporte. Outros 20% tinham o tema aí, o Big Brother Brasil. Mais de 15% se concentravam em música e as postagens sobre política representavam aí menos de 10% das interações na Rede X. E essa imensidão de gente está quieta? Eles não podem, eles não estão percebendo que são censurados? Não se manifestam eles também? Parece que é uma briga, não. Quando acontece qualquer censura, o problema é de quem se interessa por política. São os palermas também, os que estão quietos. Os que estão quietos. Agora, vamos lá. Vamos acabar com essa versão oficial? Mentira! Que é tudo jogo de cena, essa história de que a Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Nós não vimos como eles trabalham. As reportagens que a Folha publicou já mostraram que o Moraes é que pede para o outro fazer em nome dele. E ele continua com esse joguinho. Ele não está sabendo que o Senado está cansado, que o povo está cansado, que essa palhaçada precisa acabar e continua avançando, pois a cada avanço dele tem de corresponder um avanço maior dos políticos. É o Senado que deve estar agora na ofensiva. Se o presidente do Senado vai julgar com prudência, esfrega na cara dele esse tipo de notícia, mostra para ele o que estão fazendo. Os perfis suspensos, para com isso. Isso é censura, é ilegal. Até onde vai, até quando o ministro Alexandre de Moraes vai perturbar a vida brasileira? Até quando ele vai fingir que está contente porque vai ser, vão gritar o nome dele em São Paulo e não é para elogiar, porque ele está num churrasco com o Lula depois do fiasco da manifestação do 7 de setembro em Brasília. Precisa acabar essa história e, como disse o vice-prefeito de Porto Alegre, apropriadamente. Esse tipo de combate não se resolve com nocaute. Não vem o nocaute. Mas são vários knockdowns, que é a queda. É a queda, né, do boxeador que não chega ao nocaute. Nós precisamos impor tantos knockdowns quanto forem necessários para que isso acabe. Estão mostrando agora o prejuízo que sofre um país que não tem dinheiro. Agora o Moraes vai continuar andando para frente. Quem é que segura? É o Congresso. Continue na ofensiva. Porque a gente aqui diz a verdade. Tem nada disso aqui, é jogo de cena. Você examina isso, dá 15 dias para isso. É tudo jogo de cena, essa conversa fiada precisa acabar. Tá? O povo não aguenta mais. E os políticos do Congresso já estão agindo. Isso vai acabar. É bom que o Supremo saiba recuar com juízo, com alguma organização, antes que sejam atropelados pela história. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou a convocação imediata de mais bombeiros para a Força Nacional para auxiliar no combate a incêndios florestais. A decisão foi tomada por Flávio Dino depois de uma audiência de conciliação realizada para discutir o cumprimento de um julgamento no STF que determinou medidas de combate a incêndios na Amazônia e também no Pantanal. Mais cedo, Flávio Dino classificou a crise vivenciada pelo país como uma autêntica pandemia. Segundo o ministro, é necessária uma mobilização nacional semelhante à adotada no combate à Covid-19. Silvio Navarro, situação bastante preocupante. Aí o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, chegou a divulgar na segunda-feira, agora dia 9, que 60% do território brasileiro está coberto por fumaça resultante de queimadas. E agora a gente traz essa informação que o ministro Flávio Dino aí solicitou, deu um prazo de 5 dias para convocar bombeiros militares que não estão nesses estados mais atingidos pelas queimadas para serem então deslocados para essas regiões onde estão ocorrendo aí, onde tem maior incidência de incêndios florestais.
Paula, a situação é preocupante e acho que cada um dos brasileiros sente isso no dia a dia, ao respirar. E em qualquer horário do dia você sente a dificuldade e o momento que o país está passando. Agora, tem alguns números, inclusive uma reportagem hoje do jornal Folha de São Paulo traz esses números. Eu fui atrás de mais alguns em relação ao orçamento para mostrar que, ao contrário da desculpa oficial do governo federal, não faltam brigadistas e não falta dinheiro. E eu queria trazer aqui esses dados, como eu disse, alguns do jornal Folha de São Paulo trouxe na edição de hoje. Paula, olha só, os brigadistas do IBAMA, por exemplo, no final do governo Jair Bolsonaro, eram 1.791. No ano passado, 2.109. Hoje, 2.250. E esse número vai subir. Ou seja, tem mais gente trabalhando. O problema é gestão. O problema é lá em cima, no guarda-chuva de quem manda, no IBAMA, de quem manda no ICMBio, de quem manda no Ministério do Meio Ambiente. E aí eu estou falando de Marina Silva. Essa sim é muito ruim de serviço. Vamos falar de orçamento da União? O orçamento foi reduzido em relação ao combate às queimadas. Essa é a desculpa oficial, certo? Vamos lá. Número: 318 milhões de reais. O Congresso reduziu para 298 milhões. Estamos falando de uma redução de 20 milhões de reais. Mas aí, quando você vai investigar um pouquinho, você descobre que foi aprovado um crédito, uma suplementação, um crédito suplementar de 55 milhões de reais. Ou seja, é mais dinheiro do que estava previsto lá atrás. E hoje temos a notícia de que o governo pretende editar uma medida provisória de 500 milhões de reais. Sim, a cifra é essa mesmo, 500 milhões de reais. MP, quando chega ao Congresso Nacional, tem uma vida útil de 60 dias, são 2 meses, e esse prazo pode ser dobrado com o aval do Congresso Nacional. Ou seja, isso passa do final do ano. Não vai faltar dinheiro, não falta o efetivo de brigadistas, isso está muito claro, pelo número que sobe, o que falta é gestão. Só que se você dissesse isso lá no passado, era completamente diferente a interpretação. Agora você não pode falar que a gestão do Ministério do Meio Ambiente é péssima, que a gestão do IBAMA é ruim, que não há controle sobre queimadas, desmatamento. O Pantanal tem uma situação muito mais grave, recorde, em relação a gestões anteriores. Então, é isso. É um governo ruim de serviço. Agora, quando o Flávio Dino, e aí também há toda uma interpretação sobre constitucional, né? O Supremo Tribunal Federal resolve colocar a mão em cima da gestão de florestas, em cima do ataque aos incêndios, e ele fala em pandemia. Ora, já vimos esse filme, hein? Agora, 19h09 e vamos a Brasília, porque depois de uma sessão tumultuada, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara encerrou a análise da proposta que poderá perdoar as condenações criminais sofridas pelos envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Mais cedo, o relator do projeto, o deputado Rodrigo Valadares, apresentou parecer favorável ao projeto. O chamado PL da anistia vai garantir perdão por crimes previstos no Código Penal relacionados às manifestações, o cancelamento de multas aplicadas pela Justiça, a manutenção dos direitos políticos e a revogação de medidas, transitadas em julgado ou não, que limitem a liberdade de expressão dos envolvidos em meios de comunicação social e também em redes sociais. E agora a gente conversa com a nossa repórter Ruth Moraes, que acompanhou de perto a sessão da CCJ na Câmara na tarde de hoje. Muito boa noite, Ruth. Seja bem-vinda. Quais são os detalhes que você traz aí dessa reunião de hoje? O relatório produzido aí pelo deputado Rodrigo Valadares chegou a ser lido na tarde de hoje, Ruth? Boa noite para você, Paula, para toda a nossa bancada e toda a audiência. Pois é, o relator sequer chegou a ler esse parecer, porque o governo iniciou um kit de obstrução ali, com apoio, inclusive, do União Brasil,
que ele está tentando fazer um meio termo ali, uma jogada com relação à presidência da Câmara, né? Está tentando o apoio da oposição e quer sentar para conversar com a oposição sobre isso e está usando a aprovação desse texto, a votação desse texto com relação a essa disputa na presidência da Câmara. Então o governo iniciou um kit de obstrução assim que a presidente da CCJ, a deputada Carol de Toni, iniciou a sessão. Eles pediram a inclusão de extra-pauta de 3 projetos. Então, para vocês terem uma ideia, para cada projeto que eles quiserem incluir na pauta, eles precisam ter um tempo para defender, né, a favor ou contra, e tudo isso vai contando para o tempo passar. Então, quando eles começaram a discutir retirada de pauta do PL da anistia, a ordem do dia do plenário começou, e quando a ordem do dia começa, as comissões são automaticamente paralisadas. Então, esse texto deve retornar na CCJ para análise amanhã, mas já a previsão, o governo já pretende apresentar um pedido de vista e até lá continuar durante a sessão de amanhã tentando postergar a aprovação do texto. Antes do início da CCJ, a gente teve partidos como o PP, que é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, substituindo membros da comissão por deputados que sejam mais alinhados à oposição, para tentar ajudar ali, além do quórum, ajudar no voto do texto, eventual voto da proposta, né? Então a gente viu ali que a oposição hoje tinha cerca de 31 votos, 33 votos. Então, se fosse votar esse PL da anistia hoje na CCJ, ele teria votos de sobra para ser aprovado. Para além desse texto da anistia, Paula, que já finalizando, a oposição tenta emplacar outras 4 propostas para limitar a ação do Supremo Tribunal Federal. Tem a PEC das decisões monocráticas e tem uma outra PEC que dá poder ao Congresso para revogar decisões do Supremo Tribunal Federal. São textos que estão na CCJ, já tiveram pedido de vista e agora só falta mesmo a votação no plenário da CCJ. Paula, volto com você. Ruth Moraes com informações ao vivo, direto de Brasília. Bom trabalho, Ruth. Uma boa noite. Até uma próxima. Boa noite. Ô, Ana, só rapidamente aqui para a gente comentar essa sessão da CCJ de hoje. A Ruth estava explicando ali questões burocráticas, as manobras regimentais aí da base governista para tentar adiar a análise desse PL, desse projeto de lei que trata da anistia. Deve retomar a discussão do texto para amanhã, mas tudo indica aí que a base governista deve pedir vista, mais tempo para análise, para tentar empurrar aí esse assunto lá para frente, pode chegar aí depois das eleições de outubro. Pois é, Paula, a questão, eu assisti parte, né, da sessão e é impressionante como a obstrução governista impedindo, né, a votação sobre a anistia, como eles não falavam absolutamente nada sobre o assunto. Eles falavam sobre o governo Lula, que o governo Lula é maravilhoso, e essas narrativas todas, né, que estamos acostumados na velha e carcomida imprensa, e não tocavam no cerne da questão, que é a anistia aos presos políticos do 8 de janeiro. Falaram em golpes, falaram em minuta golpista, aquilo tudo que já foi desmontado, a narrativa toda que já foi desmontada, porque o próprio ministro da Defesa, o José Múcio Monteiro, já disse que não houve tentativa de golpe, que não tem nada disso, houve balbúrdia, confusão, vandalismo. Então, Paula, a questão é que não tem nem como debater de uma maneira honesta a anistia ou não. E eu acho que o que tem que ser batido de maneira exaustiva nesse assunto é uma coisa que foi esquecido, porque é tão complexo no sentido de jogaram tanta coisa nesse balaio do 8 de janeiro que nós temos que insistir na individualização das penas, dos relatórios, dos inquéritos, das investigações, o que quer que seja. Estão colocando centenas de pessoas em crimes que não foram, né, no mesmo balaio, mesmo cesto de crimes que não foram cometidos. E isso de novo, é muito perigoso para o nosso futuro como uma república séria e não como essa democracia relativa ao qual estamos sendo submetidos. Democracia relativa alexandrina. Né? Ele decide, ele investiga, ele coloca a pena, ele decide que sim, ele decide que não. Ou seja, tudo está atrelado a um nome, Paula. Um nome apenas que está trazendo essa confusão
generalizada, jurídica, institucional, agora econômica para o Brasil. O Senado precisa entender que ele fará parte de páginas importantíssimas, para o bem ou para o mal, nesse atual cenário político no Brasil, se não for para frente o debate sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Deixa eu voltar rapidamente aqui para o Silvio. A Ruth falou em kit obstrução aí apresentado pela base governista. Silvio, rapidamente trocando em miúdos, o que isso significa aí? Ela tentou explicar ali a questão das manobras regimentais para atrasar, dificultar aí a discussão dessa pauta na CCJ da Câmara? Você resumiu bem, é isso. São manobras, são chicanas que acontecem dentro do Congresso Nacional para quem sabe jogar com o regimento debaixo do braço. Na Câmara dos Deputados, sobretudo, nós falávamos isso no programa de ontem em relação à oposição. Hoje, quem fez isso, quem jogou, de certa forma, esse jogo, foi o próprio governo. Isso é muito comum, Paula, para quem acompanha o dia a dia do Congresso Nacional, as votações, a tramitação na Câmara. Vamos lá, vamos trocar em miúdos. O projeto da anistia, especificamente em relação ao 8 de janeiro, ele é hoje uma pauta prioritária da oposição. A oposição tem um número, tem uma frente ampla dentro do Congresso. E isso está sendo negociado diretamente com o sucessor do Arthur Lira, ou seja, quem vai sentar na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados no ano que vem. O PL, que é o partido de frente, né? Tá ali na linha de frente, tem quase 100 cadeiras. É muita gente, é muito voto, e todo mundo sabe que para entrar numa disputa para a presidência da Câmara, você precisa dessa bancada. Aí você tem outros partidos que também têm alguma massa, também tem musculatura. O União Brasil, por exemplo, que tinha um candidato, ou ainda tem um candidato, não sabemos, porque este candidato está conversando com o PSD. Aí a gente pode cair aqui em vários nomes, mas eu estou tentando enxugar de uma forma mais didática. A anistia, ela entra na mesa de discussão. Ocorre que quando esse projeto vai avançar na CCJ, a porta de entrada de qualquer projeto na Câmara, ou seja, praticamente de qualquer projeto no Congresso, porque a maioria desses projetos começa na Câmara dos Deputados, você entra pela CCJ, vai passar. Mas ali começaram os penduricalhos. Tem gente colocando multa do Tribunal Superior Eleitoral, relação de partido. Aqueles que estavam presos anteriores ao 8 de janeiro. Então vamos começar a valer lá do segundo turno da eleição. São esses ajustes que passam pela comissão. Hoje tem número para avançar. Se avançar, provavelmente vai ficar na mesa do Arthur Lira. E aí sim, resumindo e fechando essa roda que eu tentei dar aqui, para dar um nó, vai passar pela escolha do presidente da Câmara. Precisa pautar? Precisa para ser eleito o fulano que sentará nesta cadeira a partir do ano que vem, a eleição em fevereiro. Estamos de volta agora com uma notícia em destaque no nosso site, da revistaoeste.com. A Procuradoria-Geral da República negou o pedido de soltura de Débora dos Santos, presa durante o 8 de janeiro. A cabeleireira de 38 anos ficou conhecida por escrever a frase "perdeu mané" com batom na estátua da Justiça em frente ao STF. A PGR desconsiderou os argumentos da defesa sobre os filhos menores da cabeleireira. No início deste mês, a primeira turma do STF tornou Débora ré em virtude do protesto, depois de um ano sem denúncia formal da Procuradoria-Geral da República. Piotr, você lembrou desse caso ontem ainda e comparou aí com o caso da Deolane, que é uma advogada, influenciadora digital, que foi presa e também tem uma filha de 9 anos. E essa condição de mãe foi considerada para analisar a soltura da Deolane, né? E vamos só fazer uma menção. A influencer, acho que é esse o nome, ou advogada, deve voltar à prisão porque ela não cumpriu uma das determinações que não poderia falar com a imprensa. Ela fez isso na frente do presídio, no primeiro dia. Ou seja, mas ela foi beneficiada por esse entendimento, sim, da justiça, de que ela era mãe de uma criança menor, se não me engano, 9 anos. Ela tem 3 filhos, mas a menor tem 9 anos. No caso da Débora, eu estou lendo aqui o que disse o advogado, eu não sei o que precisa ser mais dito, porque está evidente, abre aspas, na petição do advogado.
As demais mulheres do inquérito 4922 receberam a liberdade em agosto de 2023, sendo a requerente a única mulher, mãe de filhos menores, que não teve a oportunidade de responder ao processo em liberdade, permanecendo presa de forma mais rigorosa do que outras co-réus relacionado aos casos similares. É o que diz o advogado. Não bastasse ela não ter o benefício, ele está denunciando aqui que ela está tendo um tratamento ainda mais duro. Agora, por que a PGR não considera esse fato? O que é? Porque não cabe ódio em decisão judicial. Vamos lá. Não cabe ódio em decisão da PGR, não cabe ódio em decisão do juiz. Não, a lei não contempla ódio em nenhum momento, porque o que sobra para alguém que está tentando analisar o caso? Eu estou perguntando isso à PGR. Eu estou perguntando isso ao ministro que vai julgar o caso. Porque isso é muito simples. Ela tem a condição para ter o benefício que foi concedido a corruptas, acusadas de corrupção, benefício a outras condenadas, inclusive de tráfico. Quer dizer, por que esta moça não merece? Porque pintou, perdeu mané? Isso ofende tanto, sendo que o próprio entendimento do ministro Alexandre de Moraes, vou recorrer à reportagem, ao artigo do Augusto aqui, na semana passada na Revista Oeste, mostra que ele diz que não, você vai para a vida pública, você tem que lidar com esse tipo de coisa. Mas por que essa moça não está tendo? Não me parece ser a aplicação da lei. Porque ela não tem antecedentes, ela tem residência fixa, trabalho, enfim, tudo o que leva um juiz a entender, essa pessoa não oferece risco à sociedade. O crime que ela cometeu também não ela não explodiu nada, ela pintou de batom a Têmis. Que convenhamos, essa Têmis, com essa venda da Têmis, deixou a justiça cega. Porque neste caso a lei é clara, ela tem o direito ao benefício. Outras tiveram esse benefício de outros casos, de outros processos. O que justificaria? Daí que eu estou perguntando, se não é o direito, o que sobra? Sentimento? Não, promotor não tem que ter sentimento, tem que estar baseado em lei. Direito é objetivo. Ou você se sustenta na lei ou você não pode fazer absolutamente nada com ninguém. O que fizer também precisa ter sustentação. Por que essa moça está sendo tão perseguida assim? O que mais ela fez? A Adriana Anselmo, mulher do Sérgio Cabral, foi beneficiada. O Sérgio Cabral está em liberdade. Num dos países mais corruptos do mundo, não há nenhum corrupto na cadeia. Augusto, tem mulheres beneficiadas que são acusadas e até condenadas de tráfico de drogas. Quer algo mais para arrebentar uma sociedade que tráfico de drogas? Oi, E lembrando que a Adriana Anselmo, ela teve todo o processo legal respeitado e ela foi condenada a 18 anos e 3 meses de cadeia por fazer parte no esquema, na Operação Calicut, que era o braço da Lava Jato no Rio de Janeiro, por fazer parte de um grande esquema de lavagem de dinheiro, onde ela era a beneficiária do esquema de corrupção do Sérgio Cabral. Ou seja, ela foi condenada a 18 anos e a Débora sequer tem denúncia. Inacreditável. O Senado, mais uma vez, precisa agir em relação a Alexandre de Moraes. Né? Ela agora recebeu a denúncia. Na verdade, ela ficou quase um ano sem a denúncia formal da PGR. E aí, alguns meses atrás, então, a Procuradoria-Geral da República... Depois, exatamente, aí então foi apresentada a denúncia. Agora foi negado o pedido de soltura aí da cabeleireira Débora dos Santos, de 38 anos. Ela que é mãe de 2 crianças. O ministro Dias Toffoli acumula no seu gabinete, no STF, dezenas de processos derivados de sua decisão que abriu um ciclo de recursos no âmbito da Operação Lava Jato. Das 46 petições em tramitação no gabinete de Toffoli, 24 estão ligadas ao processo da Lava Jato. Na lista de petições está, por exemplo, o processo no qual Toffoli anulou todos os procedimentos e investigações envolvendo Marcelo Odebrecht. Com isso, outros alvos da operação usam a decisão que beneficiou Marcelo Odebrecht em seu favor. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, a gente acompanha aqui, então, o efeito Dias Toffoli, né? Com essa decisão do ministro de anular as provas,
Isso acaba gerando aí uma avalanche de pedidos de outros delatores aí da Operação Lava Jato, muitos deles que compõem, que integram a lista de ex-executivos da empreiteira da Odebrecht e pedem, claro, tanto a suspensão das colaborações, mas também, Silvio, a devolução das multas, embarcando aí, pegando uma carona nessa série de decisões aí do ministro Dias Toffoli de anular decisões da Lava Jato. Muito boa noite. Se vale para um, vale para todos, né? Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Ana. Meu irmão Augusto, Piotr, parceiro. Boa noite para quem nos acompanha. Vamos lá. Dias Toffoli foi o grande exterminador da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. É verdade que parte da destruição da Lava Jato no tribunal, na mais alta corte do país, começou com Ricardo Lewandowski. Mas Dias Toffoli herdou boa parte e fez e executou o serviço, sobretudo em alguns pontos. Primeiro, em relação ao Odebrecht. Ele mandou destruir, lá na Suíça, estava hospedado em Genebra, um software chamado Drozes e um segundo chamado MyWebDay e MyWebDayB, que era algo interligado. Nesses softwares, nessas plataformas, doleiros, funcionários da empresa envolvidos num propinoduto, o maior que o Brasil já viu, e envolvendo especificamente transações da Odebrecht, foram destruídos. Destruídos numa foto célebre que nós exibimos várias vezes, sempre que tentamos contar como a Lava Jato foi dilapidada. Foram destruídos à broca, por uma furadeira de mesa, terabytes. Eram os arquivos onde o Brasil descobriu quem era amante, a coxa, a narizinho, quem era o nervosinho, quem era... Posso trazer aqui uma fila de codinomes. Eram os codinomes da turma da propina. Pois bem, e principalmente o amigo do amigo de meu pai, ainda com uma pitadinha, né, de sotaque. O amigo do amigo de meu pai, a família Odebrecht, Marcelo é baiano, era Dias Toffoli. Ele mandou destruir a prova que talvez ali... temos a imagem. Essa imagem será eternizada. Essa foi a furadeira que destruiu em Genebra todos os arquivos da Odebrecht. O Departamento de Obras Estruturadas. Vejam vocês que nome bonito para falar de propina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a Operação Spoofing. Era a Vaza Jato. Foi a partir da Vaza Jato que também os procuradores, a Força Tarefa de Curitiba e o então juiz Sérgio Moro, hoje senador, foram enredados, sofreram consequências políticas depois, mas principalmente sofreram sanções administrativas. Vamos a elas. O que aconteceu na Vaza Jato? Aquelas supostas conversas, poxa, por que supostas? Porque jamais foram periciadas, jamais houve amplo direito de defesa e do contraditório, portanto, mas foram tomadas como verídicas provas colhidas por fruto de crime, por meio de hackeamento, de pirataria virtual. Um hacker diz ter capturado essas conversas, o Supremo aceitou isso como verdade e anulou provas em relação à Odebrecht. A partir da Odebrecht, a JBS levantou o braço e falou, eu também quero. Outras empreiteiras disseram, eu também quero. E quem teve acesso teve todo o processo anulado, principalmente, e finalizo, Paula, como você bem trouxe, as multas, os acordos de leniência, que é a ponta. Era a última coisa que restava. Era a confissão de culpa. Isso aconteceu no Brasil. Essas empreiteiras, como não tem Dias Toffoli lá fora, sobretudo nos Estados Unidos, elas vão continuar pagando. Adalberto Piotr, muito boa noite. Piotr, no início do ano, então, o ministro Dias Toffoli, numa canetada, anulou, né, as provas em favor do empresário Marcelo Odebrecht. E só para trazer aqui mais uma informação para acrescentar, na última sexta-feira, dia 6 de setembro, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do Dias Toffoli, então, de anular todas as provas da Lava Jato contra o empreiteiro Marcelo Odebrecht, ou seja, foi referendada essa decisão pela segunda turma do Supremo. 3-2, né? Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Ana, querida, Silvio. Só teve um entendimento do ministro Nunes Marques, que ele fez uma ressalva dizendo que sim, pela lógica da Lava Jato, que foi entendida pelo Supremo como
provas obtidas por forma ilegal, sem o devido processo legal. Olha, o Supremo está preocupado com o devido processo legal neste caso. Mas vamos lá. E também com direito à ampla defesa. Tudo que ele acusa que a vara de Curitiba não teria feito na Lava Jato, embora esta decisão tenha sido referendada lá no Tribunal Regional de Porto Alegre e também no STJ, e em alguns casos também pelo Supremo. De repente mudou tudo. Mas o ministro Nunes Marques disse que não reconhecia mais a validade daquilo tudo que aconteceu, ou seja, as penas impostas por aquela condenação, mas discordou da decisão de encerrar as investigações sobre a Odebrecht. Ele disse o seguinte: reconhecida a validade do acordo de colaboração premiada, não vejo como afastar a sua aptidão para produzir efeitos perante juízo criminal competente e imparcial. Ou seja, em processos em outras cortes de justiça, isso vai continuar. Mas, vamos lá, é inegável que causou um problema imenso ao combate à corrupção no país. E anulou todo aquele trabalho que a sociedade brasileira reconheceu como terceiro valor brasileiro. O primeiro, obviamente, é a democracia, que também está sob júdice nesse momento. Depois era a estabilização da economia. E o terceiro era o combate à corrupção, valores nacionais. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal foi lá e derrubou. Veio a decisão do Toffoli de devolver, inclusive, as multas, ou seja, os acordos de leniência. E agora, essa decisão que acabou sendo majoritária do Nunes Marques com essa alteração, bom, gera uma série de coisas, mas o que isso quer dizer especificamente? Como isso vai ser interpretado? O que o juiz vai dizer? A colaboração vale, mas uma série de coisas que vem do processo lá de Curitiba não vale. Ou seja, isso é o terreno fértil para advogados bem pagos simplesmente empurrarem com a barriga. Além do que as empresas começam a ter direito agora e todas vão pedir a mesma coisa. É previsível que isso fosse acontecer. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Na lista de pedidos que consta aí no gabinete do ministro Dias Toffoli, Augusto, está também o pedido de Renato Duque, ele que foi diretor de serviços da Petrobras e foi preso no mês passado para cumprir uma pena de 39 anos e agora, claro, ele está pedindo anulação de todas as provas e também devolução de multa, tudo que ele tem direito, né? Bom, boa noite, Paula. Nossa chefe, boa noite, meu amigo Pioto, meu irmão Silvio, Ana, minha querida parceira. Boa noite a você que nos acompanha. O Dias Toffoli foi a primeira besta quadrada, mas irretocável, que foi infiltrada no Supremo. O Lula indicou o Dias Toffoli para ocupar uma vaga, não me lembro quem é que tinha aberto, sendo que o Dias Toffoli não tinha conseguido ser aprovado nas duas tentativas feitas para ingresso da magistratura paulista e não tinha notório saber nem ilibada reputação, porque ele tinha sido advogado do PT, advogado de campanha do PT, advogado do Lula e depois subordinado ao José Dirceu. Quem convive com a cúpula do PT mais do que 10 minutos, ou assiste a algum crime ou pratica. Mas não tem como não se tornar comparsa ou testemunha, porque é crime de meia em meia hora. Ele não só foi indicado pelo Lula, apesar disso, como se julgou em condições de participar do julgamento do mensalão. Ele entrou para atrapalhar. De lá para cá, ele vem fazendo coisas que mostram que é um elemento a favor do crime infiltrado no Supremo Tribunal Federal. Foi dele a ideia de abrir o inquérito do fim do mundo, de ofício, desmontando o sistema acusatório brasileiro. Foi dele a ideia de entregar o papel de relator ao Alexandre de Moraes e depois, logo depois da abertura do inquérito, ele já mostrou que vinha tentando censurar a revista Cruzoé, que publicava o quê? Uma reportagem dizendo que o amigo do amigo de meu pai, como corrigiu aí o nosso Silvio Navarro, era ele. Dias Toffoli, era ele.
Um juiz que figura na lista de departamentos do Departamento de Propinas da Odebrecht não pode julgar nada, muito menos casos ligados à Odebrecht. Nós temos o vídeo e vamos mostrar. Essa já é a prova do crime, ao qual se seguiram vários outros, como esse que estamos vendo agora. Devolver o dinheiro é crime. O Dias Toffoli merece receber parte desse dinheiro. Acredito até que esteja. É justo, porque ele está devolvendo dinheiro que os ladrões espontaneamente entregaram, parte do que roubaram. Vamos ver o vídeo. Esse fechamento aqui do amigo de meu pai, quando eu falo, vocês fecharam com o amigo do amigo de meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do orçamento. O que a gente entendia é que, ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então ele está fechando com... Ou ele tá cuidando do assunto. O problema é esse. Como é você, em tese, nunca fica muito claro, né? Certo. Mas é quando você fala amigo do amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é... O Toffoli, entendeu? O amigo do meu pai, que é o Toffoli. Ele devia estar afastado do Supremo. Ele não tem condições morais para ser ministro do Supremo. Ele não tem notável saber, ele não tem reputação ilibada, ele age criminosamente há anos e continua, porque ele é o tipo do juiz que o Lula pediu a Deus, ou ao diabo. E a partir daí ele passou a ser uma espécie de modelo, né? O Lula nomeia variações do Toffoli. É tudo o que quer um homem como Lula, ex-presidiário, corrupto, comprovado, condenado por 9 juízes de 3 diferentes instâncias, é tudo que ele quer, um bandido no Supremo. E o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, chegou ao sistema do Senado. A petição tem a assinatura de 153 deputados e o apoio de quase 1,5 milhão de brasileiros que pedem, por meio de um abaixo-assinado, o afastamento do ministro do Supremo. O documento, de mais de 50 páginas, detalha o que os congressistas da oposição consideram como crime de responsabilidade praticados por Alexandre de Moraes. No texto, os parlamentares incluíram um pedido de quebra de sigilo e de apreensão do celular e do tablet do ministro. A medida tem o objetivo de periciar os equipamentos em busca de provas de eventuais crimes. E aí, Ana, a gente traz uma informação aqui que o site votosenadores.com.br, que monitora o voto dos senadores sobre impeachment de Alexandre de Moraes, indica que são 35 nomes a favor do impedimento do ministro. Ainda de acordo com esse site, são 30 senadores indefinidos e 16, então, que blindam o ministro. Seja muito bem-vinda, Ana. Então, são 35 senadores. Segundo esse site, a gente está, inclusive, exibindo aí na tela, para quem nos acompanha, ó, 35 a favor, 30 indefinidos e são 15 ali contrários. Tem, inclusive, a foto ali desses senadores. Lembrando que é necessário a maioria simples, 41 senadores, para o juízo de admissibilidade de um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora chegou ao Senado, a gente vai conferir aí os próximos passos. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, meus parceiros aí em São Paulo, Piotto, Silvio Navarro, meu mestre Augusto, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, eu sei que daqui a pouco a gente vai falar sobre o debate presidencial aqui nos Estados Unidos entre Kamala Harris e Donald Trump, mas eu queria tocar rapidamente nesse ponto, porque esses 35 senadores e os outros que ainda não se manifestaram precisam entender a gravidade do banimento do X no Brasil. Ontem,
a discussão central pós-debate presidencial, um debate que afeta os Estados Unidos, que afeta o Brasil, que afeta o mundo. Esse debate pós-debate aconteceu exatamente no X, que foi banido do Brasil. E muitos ali questionavam, muitos que estão a par do que está acontecendo no Brasil, muitos questionavam se os jornalistas brasileiros teriam acesso, né, a tudo que estaria sendo colocado, que estava sendo colocado no X, na verdade, para que análises fossem feitas em relação a tudo. Então, o resultado desse banimento do X pelo Alexandre de Moraes continua reverberando aqui nos Estados Unidos. E vejam vocês, mesmo depois de um debate presidencial americano, muitos comentando, e os brasileiros não terão acesso ao que nós estamos discutindo aqui. E isso tudo, Paula, traz reflexos muito negativos também, como nós temos falado, na nossa economia. Portanto, aquelas pessoas que continuaram dizendo depois do 7 de setembro, mas e agora? Lotamos as ruas de novo, mas e agora? Não vai dar nada. Olha, em pouquíssimos dias, o número saiu de 27 senadores para 29 senadores, para 31 senadores, e agora são 35. A pressão da sociedade no Brasil tem colocado efeito, sim, nesse assunto, porque agora também saímos do espectro doméstico. O mundo está de olho no Brasil, os americanos estão de olho no Brasil, e o Senado precisa entender que até para o bem do nosso caminho econômico, eles precisam consertar essa barbárie que está sendo feita com o Brasil e a nossa Constituição através do ministro Alexandre de Moraes. O Senado precisa mostrar para o mundo, não, olha, tivemos um desvio aqui, é fato. Houve um ministro do Supremo Tribunal Federal que se achou maior que a Constituição, que se achou maior do que o próprio Brasil ou do que o nosso ordenamento jurídico, mas podem continuar investindo aqui, que nós vamos consertar. É preciso que essa pressão seja feita nos senadores que ainda estão em cima do muro, cúmplices. Esses que ainda não declararam o voto, que não querem retomar as rédeas da Constituição como única bússola jurídica no Brasil, vocês prejudicarão as veias e artérias econômicas do Brasil. Isso cairá sobre vocês. E para finalizar, Paula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não pode cercear o direito de debate no Senado. Debate se vai passar o impeachment, se não vai, se tem voto a favor ou contra, mas o debate sobre este impeachment precisa acontecer. O Piotr, antes de te ouvir, tem muita gente aqui no chat que está acompanhando o Oeste Sem Filtro, está perguntando, quero saber o nome dos senadores que estão apoiando e que não estão apoiando o impeachment. Nós trouxemos aqui, compartilhamos o site votossenadores.com.br, mas a gente vai trazer aqui os nomes desses senadores que já se manifestaram. Então vamos lá, a gente coloca aqui na tela, eu vou lendo. Então, os que são favoráveis, são 35 nomes, vamos lá. Alan Rick, Alessandro Vieira, astronauta Marcos Pontes, Beto Martins, Carlos Portinho, Castelar Neto, Cleitinho, Damares Alves, Eduardo Girão, Eduardo Gomes, Esperidião Amin, Flávio Azevedo, Flávio Bolsonaro, Hamilton Mourão, Isalci Lucas, Jaime Bagatoli, Jorge Cajuru, Jorge Seife, Lucas Barreto, Luiz Carlos Heinze, Magno Malta, Márcio Bittar, Marcos Duval, Marcos Rogério, Nelsinho Trade, Oriovisto Guimarães, Plínio Valério, professora Dorinha Seabra, Rosana Martinelli, Sérgio Moro, Stevenson Valentim, Tereza Cristina, Vanderlan Cardoso, Wilder Moraes e Zequinha Marinho. Então esses são os favoráveis. Agora os indefinidos. André Amaral, Ângelo Coronel, Benem Camacho, Ciro Nogueira, Confúcio Moura, Daniela Ribeiro, Davi Alcolumbre, Dr. Irã,
Eduardo Braga, Fernando Dueire, Fernando Farias, Flávio Arns, Jordano, Irajá, Jader Barbalho, Jaime Campos, Jussara Lima, Laércio Oliveira, Mara Gabrilli, Marcelo Castro, Margarete Buzetti, Messias de Jesus, Renan Calheiros, Rodrigo Cunha, Rodrigo Pacheco, Romário, Sérgio Petecão, Soraya Tronic, Veneziano Vital do Rego e Zenaide Maia. E os votos contrários: Ana Paula Lobato, Augusta Brito, Beto Faro, Chico Rodrigues, Cid Gomes, Fabiano Contarato, Humberto Costa, Jaques Wagner, Leila Barros, Omar Aziz, Otto Alencar, Paulo Paim, Randolph Rodrigues, Rogério Carvalho, Tereza Leitão e Weverton. Tá, então os nomes, Piotr. Que são declaradamente contra. Os partidos PDT, PT, PSB, deixa eu ver se tem mais algum diferente aqui. Acho que é isso, né? O único que seria do... são exatamente PT, PDT e PSB. Sim. Esses são os partidos extremamente governistas, podemos dizer, que não querem sequer que seja aberta uma investigação. Agora, chama atenção aí. Romário, por exemplo, está indeciso, senador Romário. Mara Gabrilli, senadora, está indecisa, senadora. Impressionante, hein? Vamos lá, quem mais aqui que você se lembra que subiu no palanque, enfim, que se beneficiou? Ciro Nogueira está indeciso também, senador. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Daniela Ribeiro, Ângelo Coronel, que é do PSD, da Bahia. Bom, enfim, a questão que se tem hoje política lá é que há um esforço gigantesco para que não seja aberto, porque um impeachment, uma investigação aberta, aí você tem, obviamente, o que se chama de porteira aberta para a investigação acontecer, mas mais que isso. Como se trata de um julgamento, sim, também político, de muita gente começar a olhar para aquilo de forma clara. Enquanto não está instalado, digamos, parte desses senadores fica naquela sensação de, bom, não tem investigação, não tenho que me manifestar. Uma vez que está aberta, aí, obviamente, quem está na correria é quem está sendo acusado. E isso está muito claro aqui. Veja que nós tivemos um aumento. Até outro dia se tinha 22 senadores que diziam abertamente. Depois do movimento do último sábado, do 7 de setembro, isso se aproximou rapidamente dos 30, foi a 31, 32, agora são 35. O que para abertura são só 41, maioria simples, um Senado de 81 senadores. Depois 54 no caso do processo ser votado, e aí sim o impedimento do ministro Alexandre de Moraes neste processo. Mas a preocupação agora de boa parte desses governistas que estão tentando proteger o ministro Alexandre de Moraes e se declaram abertamente contrários é não instalar. Bom, é um movimento que até o momento foi o que segurou o próprio senador Rodrigo Pacheco, que não julgou ainda este pedido e disse que julgaria com distanciamento e preocupação. O fato é que está muito evidente o que está acontecendo, o que a população quer. Deixa eu voltar para a Ana antes de passar aqui para Augusto. Ô, Paula, eu pedi para voltar porque, assim, não deixa... É um choque, mas não é um choque. O voto contra o impeachment do Alexandre de Moraes, da senadora Leila Barros. Senadora Leila Barros, todos sabem, foi minha companheira de seleção brasileira, depois disputamos alguns mundiais juntas também pelo vôlei de praia, e eu não consigo não colocar, né, o que ela dizia que era na quadra, como jogadora, como defensora da meritocracia, como defensora das coisas corretas, ela que sempre dizia que lutava pelos atletas, pelo grupo de atletas, sempre lutava por premiações mais justas para as mulheres, sempre lutava pelas regras estabelecidas nos regulamentos da FIVB, da Federação Internacional de Vôlei, assim como da Confederação Brasileira de Vôlei, sempre enaltecendo o ordenamento jurídico do mundo esportivo, e agora passa esse vexame. Isso é um vexame, Paula. É um vexame, isso é vexaminoso. Uma pessoa que diz que sempre defendeu
o lado ético do esporte, as coisas corretas do esporte, ver tudo o que está acontecendo com o Brasil por causa dessa barbárie e insanidade jurídica perpetrada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e ela se ajoelhar à ordem de um partido político. Colocou os seus pilares éticos de lado e colocou na frente o que um partido político disse para ela fazer. Então, assim, eu não deixo de ficar chocada, porque uma ex-atleta que sempre enalteceu as coisas corretas do esporte, fazer esse papelão como senadora diante de tudo isso que está acontecendo no Brasil. Então, Paula, como os americanos falam, né? Put your money where your mouth is. Coloque o seu dinheiro onde sua boca está. E parece que nesse caso fica muito claro onde o dinheiro está. Augusto, são 35 senadores nesse momento aí favoráveis ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e há alguns juristas, vários juristas, que defendem que o juízo de admissibilidade não pertence ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e sim aos 41 senadores, a maioria simples, que vai definir se há elementos concretos, materialidade, enfim, para se votar um pedido de impeachment, porque não há nem no regimento do Senado, nem na Constituição, nem na Lei 10.079, que foi recepcionada pela Constituição Federal de 88, dizendo claramente, expressamente, que cabe ao presidente do Senado aceitar ou recusar um pedido de impeachment. O que diz é o seguinte: recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada uma comissão especial eleita para opinar sobre a mesma. É o que diz o artigo 44 da Lei 10.079, que trata de impeachment. Vários juristas estão dizendo isso e, para mim, a argumentação é muito sólida. Muito sólida. Não encontrei nada que determina que isso aí é uma competência exclusiva. Exclusiva do presidente do Senado, não é não. O presidente da Câmara é que tem que decidir se o presidente da República será submetido a... Exatamente. No caso do Senado, o entendimento cada vez mais predominante, embora o Pacheco se debruce no sentido contrário, é que isso é uma formalidade só da mesa diretora. Que, na verdade, a decisão é, olha, está aqui, entra, tá bom, admite, agora vamos lá, se tem 41 senadores no plenário que aprovem isso daqui para abrir investigação. Se não houver, volta para trás. Mas é só uma formalidade. Antes de passar para o Silvio, eu queria dizer o seguinte. Aliás, obrigado, Silvio. O Toffoli ganhou o emprego no Supremo porque a morte de Carlos Alberto Direito, que era um jurista, abriu a vaga, né? Abriu o espaço para ele. Nós vamos lá. O Carlos Lupe é o chefão do PDT. Eu vou dizer como é que ele herdou esse emprego ainda, porque é emprego. Ele manda no partido. O Leonel Brizola, que ele era o dono do PTB, que foi extinto e tal, e ele foi para o exílio em 1964. Foi o político brasileiro que mais tempo viveu no exílio, 15 anos, exatamente 15 anos. Voltou com a anistia a tempo de retomar a carreira política. Como a Ivete Vargas, que também militava no PTB, se antecipou e conseguiu o controle da sigla, que historicamente era a sigla do Leonel Brizola, né, do getulistas, mais à esquerda, digamos assim. O Leonel Brizola fundou o PDT. O PDT, ele controlou o PDT, foi 2 vezes governador do Rio, retomou a carreira política. Em 1989 disputou a presidência, não conseguiu se eleger. Em 1996 ele foi candidato a vice do Lula, contra o Fernando Henrique, perderam no primeiro turno. Na eleição anterior, ele disputou com o Lula... 94, desculpe. Na eleição de 94, foi essa do sapo barbudo, isso, né? Exatamente. Quem tentar engolir o sapo barbudo. Então, apoiou o Lula, mas o Collor foi o vencedor.
Esse Carlos Lupe, ele ganhou o emprego porque o Brizola ia comprar jornal na banca que ele tinha. Banca de jornais e revistas. Foi assim que eles se conheceram. O Brizola sabia que o Lupe era um homem que não deixava faltar os jornais que ele procurava, só. Esse é o currículo do Lupe, que conseguiu agora se pendurar no partido e dominar de tal forma que ele agora é ministro de alguma coisa, aí, Previdência Social, ele está no Ministério, Esse cara deveria olhar a anistia com um pouco mais de juízo, bom senso, em homenagem ao seu descobridor e padrinho. Nem isso ele consegue ser. Ele fez uma declaração de amor a Dilma da tribuna do Congresso. Então, um cara capaz de fazer isso serve para qualquer coisa. Agora, Mara Gabrilli, também, numa dessas, senadora por São Paulo. Sim. Que o Silvio pode falar mais sobre ela. É isso aí. Antes de eu passar aqui para o Silvio, eu pesquei aqui no nosso chat, a Rosiane Valência disse o seguinte: estou feliz, mandei um e-mail para o senador Oriovisto pedindo pelo amor de Deus e hoje ele confirmou, obrigada. Eu acho importante nesse exercício da cidadania, você entrar em contato com o seu senador, com o seu deputado e cobrar realmente uma postura, aquilo que você acredita, aquilo que você acha que seja o melhor para o Brasil. Afinal de contas, sim, ele está favorável, mas obrigada por ter compartilhado aqui essa mensagem, Rosiane. Espero que isso inspire também outros eleitores a cobrar dos seus parlamentares. Afinal de contas, são servidores públicos, nós pagamos o salário deles, eles devem satisfação realmente a todos nós. Parabéns aí, Rosiane. Agora sim, Silvio. Paula, é muito breve. Parece que o Augusto antecipou aqui, transmissão de pensamento. E não é nem sobre a questão da lei do impeachment 1079 de 1950. Há um entendimento de alguns juristas, eu sempre trago o regimento, até porque essa lei é uma lei que remete à Constituição de 1946. Era sobre a Mara Gabrilli, porque eu a critiquei quando da sabatina do Flávio Dino, pela ausência e por aquele abraço que nunca ninguém entendeu. E agora critico novamente ela não se manifestar a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, porque conheço todo o drama pessoal da família dela e o assunto Celso Daniel é um assunto caro para mim, e a Mara Gabrilli sempre foi muito parceira no sentido de ajudar nas investigações e conduzir o pensamento e mostrar o que era o laboratório da corrupção e o que era o PT em Santo André. Eu estou decepcionado com essa posição dela. O Augusto se antecipou, era exatamente o que eu queria dizer, Augusto. Só completando. Rapidamente, Paulo. O Brizola, só explicando, desculpe, Ana. O Brizola foi candidato à presidência em 89 e 94. Isso. Né? E em 98 foi vice do Lula. Isso aí. Ana, quer complementar? Não, só complementando o caso da Mara Gabrilli, ela foi censurada em 2022 também. Uma entrevista dela sobre o que aconteceu com o pai dela, com a família dela, envolvendo o PT, ela foi censurada também em 2022. A entrevista dela foi tirada do ar. Ou seja, ela sabe muito bem o que está acontecendo no Brasil. Vamos fazer aqui só para o nosso espectador ouvir o Silvio dizer que esse assunto é muito caro a ele. O Silvio é autor do livro Celso Daniel, Política, Corrupção e Morte no Coração do PT. Mais que justo citar aqui a obra-prima do Silvio Navarro. Tem um outro senador aqui por São Paulo, que na verdade era suplente, deixa eu só encontrar aqui, quase ninguém o conhece, mas Jordano. É bom isso. O Jordano, exatamente. O Jordano herdou o cargo do Major Olímpio, é isso, né? Que morreu durante a pandemia. O Jordano também está aqui nos indecisos. Sim, é um senador por São Paulo. Você, paulista, então, dos três, dois paulistas estão indecisos, né? 2 paulistas estão indecisos, exatamente. A Mara Gabrilli e o Jordano. A Câmara concluiu a votação da reoneração gradual da folha de pagamentos de setores da indústria e também de municípios. O projeto, negociado pelo governo com o Congresso, propõe 3 anos de transição para o fim da reoneração. Com isso, a cobrança sobre salários voltará a ser feita de forma progressiva a partir do ano que vem.
Ela será de 5% em 2025, 10% em 2026, de 15% em 2027 e de 20% em 2028. O líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, afirmou que o presidente Lula vai sancionar ainda hoje esse projeto. E hoje conosco, quinta-feira, Rodrigo Constantino, muito boa noite, seja bem-vindo. Consta, vale lembrar que o ministro do STF, Cristiano Zanin, tinha dado aí um prazo até ontem à noite para que o Executivo e o Legislativo se entendessem e achassem uma alternativa para essa questão da desoneração da folha de pagamento. A Câmara, então, aprovou esse projeto que propõe uma transição de 3 anos para a reoneração da folha de pagamento em 17 setores da economia a partir de 2025 apenas. E aí, quero ouvi-lo aí como essa medida impacta na folha de pagamento das empresas daqui para frente. Consta, seja bem-vindo. Boa noite, Paula. Boa noite a todos os meus ilustres colegas de bancada e nossa qualificada audiência. Pois é, a gente tem repetido isso desde o primeiro dia do governo, né? É um governo que só pensa naquilo. É um governo que só quer arrecadar mais e mais. O governo anterior, ainda mais com a equipe do Paulo Guedes, um liberal que enxerga a necessidade de termos menos Estado e mais Brasil, mais livre iniciativa, ele ia à contramão, né? Ele sabia que você desonerar a folha de pagamento, inclusive foi uma medida extremamente necessária e útil durante a pandemia para você preservar empregos. Essa turma que está aí pensa de forma diferente, é a turma sindicalista, é a turma das conquistas trabalhistas, vai dividindo o salário em várias regalias, 13º, 14º, vale isso, vale aquilo, e acaba, né, prejudicando o próprio trabalhador. Então está aí a prova, né? É um governo que está apressado para passar e sancionar logo a reoneração da folha de pagamentos. A quem isso ajuda? Ao próprio Estado, aqueles que vivem dos impostos, os sindicalistas e por aí vai. E quem sai prejudicado disso? Ora, é desnecessário até dizer, né? São os trabalhadores. A mentalidade de que cabe ao Estado proteger, cuidar do trabalhador e que o patrão é um explorador, que vai sempre pagar o menor salário possível, explorar a mão de obra, a mais-valia, essa mentalidade marxista é o grande câncer do Brasil. Isso vem sendo responsável por décadas e décadas de atraso, informalidade e desemprego. É exatamente por conta do custo absurdo e proibitivo, muitas vezes, de você contratar pelas vias legais um trabalhador, que chega a custar quase o dobro para a empresa do que o salário que ele recebe de fato no mês, que joga mais ou menos 1/3 da mão de obra para a informalidade, além, claro, de todos os que estão procurando emprego e não conseguem, a turma dos desempregados. E só uma nota final, quem mais é prejudicado com isso são os jovens trabalhadores, porque eles, obviamente, estão adentrando o mercado de trabalho inexperientes, eles não são tão produtivos. Então, na hora de você escolher quem você vai contratar ou quem você vai deixar de fora, isso pesa. E você é obrigado, por conta de todos esses encargos, a pagar um valor mais alto do que teria condições de pagar para contratar alguém jovem, você acaba optando por outro. É por isso que temos aí o recorde no mundo dos nem, a juventude que nem trabalha e nem estuda. Adalberto Piotto, muito boa noite. Piotto, essa desoneração da folha de pagamento foi instituída ainda no governo Dilma, lá em 2011, e agora a gente traz essa informação, então, que a Câmara aprova a reoneração da folha a partir do ano que vem. Também gostaria de ouvi-lo sobre esse planejamento gradual, né, que começa em 2025 e vai, então, até 2027. Como é que isso vai impactar no planejamento tributário e fiscal das empresas daqui para frente? Paula, boa noite. Boa noite, Augusto. Boa noite, Silvio, Constantino, a todos que nos acompanham. Vou voltar rapidamente na história aqui. Agora, recente, deste ano, o Congresso tinha rejeitado a reoneração. O Lula não gostou da ideia, vetou, voltou para o Congresso derrubou o veto presidencial. Por decisão do Congresso, na democracia prevista na Constituição, quando a discussão é republicana, essa reoneração jamais aconteceria porque essa era a vontade dos parlamentares. E é assim que funciona na democracia representativa. O governo foi lá e buscou o tapetão. Por uma medida da PGR, ou seja, da Advocacia Geral da União, a pedido do governo, claro, entrou no Supremo Tribunal Federal e, olha que coincidência, o ministro Zanin, ex-advogado do Lula, indicado a ministro Supremo, tornou-se ministro Supremo,
concedeu ali e mandou voltar a reoneração. Aliás, quase que, para usar uma expressão do mundo jurídico, quase debaixo de vara, sob vara. Ou seja, vai voltar e acabou. Deu um desespero, obviamente, porque as empresas eram para voltar naquele mesmo mês, se não me engano, no mês de abril. As empresas têm um planejamento tributário. Bom, aí o Congresso, a turma do vamos descobrir esse negócio melhor, vamos discutir melhor. Aí houve, por parte do Congresso, ele cedeu a reoneração, vai acontecer, já está decidido, mas desta forma intercalada, como fez menção a Paula. Agora, por que o governo precisa da reoneração dos impostos? Nesse caso da folha de empregos, da folha de funcionários. Qual é a razão disso? Porque tem duas coisas que precisam ser mencionadas aqui. E uma coisa é, o governo diz assim, a desoneração deu errado, ela não gerou nenhum posto de trabalho. Bom, não é fato, mas mais que isso. Mas quantos postos foram mantidos? Quantos empregos foram mantidos? Essas empresas agora, com a reoneração, podem abrir mão desses trabalhadores, ou seja, aumentar o desemprego. Mas mais que isso. Durante o período mais grave da economia mundial, e obviamente também fomos vítimas disso, eu estou me referindo à pandemia, o governo brasileiro, na época, uma gestão completamente diferente na economia, de um governo comprometido com responsabilidade fiscal e também com liberalismo econômico, ninguém citou a necessidade de reonerar. Continuou a desoneração. Naquele momento, o governo fez, na verdade, com a guerra da Ucrânia e o preço dos combustíveis subindo por causa, obviamente, da crise do petróleo, naquele momento o governo abriu mão de receita com os impostos federais sobre os combustíveis e negociou com o Congresso a redução do ICMS, que é o imposto estadual. O Brasil cresceu naquele momento a arrecadação estadual, se não me engano, em torno de 6% e a federal em torno de 8%, acima da inflação. No momento mais grave da economia, o governo Bolsonaro não precisou reonerar. Este governo que não para de gastar está buscando, inclusive, aquele dinheiro, em tese, esquecido dos brasileiros. Porque, obviamente, é muito ruim de governar, é muito ruim de fazer conta. E, claro, quem gasta demais vai precisar receita, só que não é dele, é do cidadão brasileiro. A gente já entra, então, nesse assunto do dinheiro esquecido aí dos brasileiros, Piotr, porque nessa mesma sessão, os deputados autorizaram o governo a recolher até 8 bilhões e meio de reais esquecidos pelos brasileiros em contas bancárias. O dinheiro será usado para fechar o orçamento de 2024. Se a proposta virar lei, os titulares que ainda não reclamaram os valores poderão resgatar o dinheiro em até 30 dias depois da publicação da norma. Do contrário, os recursos serão direcionados ao Tesouro Nacional. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo, Augusto. Em relação a essa medida aí de confiscar o dinheiro das contas bancárias, aí, dinheiro esquecido de muitos brasileiros, integrantes da oposição já se manifestaram, avaliando aí que essa medida pode configurar aí confisco e também expropriação. Boa tarde, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, meu amigo Piotr, grande Costa. Boa tarde a você que nos acompanha. Bom, eu não sou nenhuma autoridade em economia, não. Eu só sei um pouco mais que o Haddad, né, provavelmente. Mas eu vivi, por acaso, as duas situações. Na Record, eu conversei com a direção da Record, falou comigo se eu conhecia algum deputado e tal, porque eles ficaram, os diretores, muito assustados há uns 5, 4 anos, quando ameaçaram acabar com essa desoneração, né, da folha de pagamento. Eu acho que, primeiro, as empresas dependem disso hoje. Elas pararam de fazer cálculos levando em conta a reoneração. Sim. Nenhuma espera, eles sempre acham que isso não vai acontecer. Se acontecer, o desemprego é grande. Sim. Tem os cálculos ali, eu vi, na Record, muita gente seria demitida. Não quero espalhar pânico aí, não, estou dando a realidade. Segundo, eu não entendo como o mesmo governo, as mesmas autoridades, elas olham de um modo a reoneração e de outro a recuperação judicial. A recuperação judicial é uma brincadeira, é uma piada com os trabalhadores desinformados, como é o meu caso. Eu fui vítima da recuperação
judicial da Editora Abril. Eles vêm depositando agora, ultimamente, todo mês, a senhora, religiosamente, a mesma data, R$13. 13. Se eu esperar para juntar isso aí, para dar o que eles me devem, olha, eu bato qualquer recorde aí de Matusalém, vou viver 200 anos aí, porque senão não dá para receber. E tá lá, 13,40, tal. Todo mundo que faz esse cálculo em moeda é malandro, né? Sim, moedinha, tá? Não tem moeda, mas arredonda a conta aí. Quem põe muito centavo é dar o Odebrecht, essa tática. E mais, o dinheiro que sobra numa conta e tal, eu também fui surpreendido. Outro dia, brasileiro comum vive surpreendido, né, com essas medidas. Eu vou lá, uma cobrança da Caixa Econômica. Mas o que é isso? Eu não lembrava que eu tinha uma conta na Caixa Econômica, porque quando eu fui trabalhar na Record, lá é tudo com carteira assinada. Aí eles depositavam o dinheiro no banco, e era a Caixa, tinha um posto da Caixa. Trabalhei e recebi, gostei de reativar minha carteira de trabalho, era do tempo da outra reforma ortográfica, escrevi em outra língua ali. Aí, eu agora, depois de uns 4, quando eu saí da Record, tudo certo, acertei as contas e tal, e avisei ao gerente do posto que ia fechar a minha conta. Recebi agora um aviso que se repete, chega toda hora. Você deve vir acertar suas contas aqui, porque senão você vai para o Serasa e tal. O que é isso? Eu tenho uma conta na Caixa Econômica Federal, essa que eles não fecharam, eu não mexi, eu não movimentei, eu não fiz nada e sou devedor da Caixa. É esse dinheiro que você vai tirando de cada brasileiro, que faz o Haddad sorrir. Descobriu, isso aí. Porque entra tudo. Entra o que o cara deixa lá, esquece, e entra a dívida. Porque daqui a pouco eu estou no Serasa ali como mal pagador, porque um gerente não cumpriu o combinado comigo. Então é o seguinte, esse governo vai no detalhe e a gente percebe que até com centavos eles conseguem roubar uma fortuna razoável. Deixa eu passar rapidamente aqui para o Consta sobre essa questão aí do dinheiro esquecido. Me socorre aí, Consta. Pois é, porque até o Banco Central enviou uma nota técnica, parece que ficou incomodado aí com a decisão do Congresso. Afinal de contas, são 8 bilhões e meio aí de reais de dinheiro esquecido dos brasileiros, Consta. Deixa eu só trazer aqui um trecho da nota técnica do Banco Central, que diz o seguinte, que essa medida aí do Tesouro Nacional de expropriar, se apropriar desse valor, aspas, está em claro desacordo com sua metodologia estatística, indo de encontro às orientações do Tribunal de Contas da União e ao entendimento recente do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Fecho aspas aí para um trecho dessa nota técnica. Gostaria de te ouvir a respeito. Antes de falar disso, eu vou ter um comentário só muito sucinto. Deixa eu falar que o Augusto pode dar aula de economia para o Haddad. E o Brasil teria muito a agradecer, porque esse tipo de experiência pessoal, de quem, aliás, trabalha, né, na iniciativa privada, produz, faz muita falta num governo de tecnocratas e dos mais incompetentes e tarados por impostos que existem. Veja, Paula, não tem outra palavra para descrever isso que eles estão fazendo, é confisco. É confisco. Né? É malandragem. Primeiro que foram apagadas as luzes ali no finalzinho, nos 48 do segundo tempo, não foi nem nos 45, né? E assim, é malandragem. Tem um dinheiro aí dando sopa, né, que a turma meio desatenta, algumas pessoas nem sabem que tem, outros talvez já morreram e está lá a conta. Vamos meter a mão. E isso são os 8 bilhões, mas tem outros 12, né, de depósito judicial, quer dizer, é confisco. Não tem outra palavra, a gente tem que usar. Eu tenho muito apreço pelo uso correto das palavras, né, porque os conceitos importam. E o que esse governo, você mesmo colocou, expropriando. Eles estão tentando fechar as contas. Um governo que só pensa em aumentar tributos, porque não entende sequer a curva de Laffer, não entende que se você aumenta o imposto em si, não necessariamente a arrecadação aumenta, e eles jamais pensam
na hipótese, quando falam em equilíbrio fiscal, que é uma equação bem simples, receita, despesa, eles jamais pensam no lado da despesa. Puxa vida, tem aqui uma outra alternativa, que é reduzir gastos, aprovar reformas estruturantes que sinalizem que a sangria vai ser estancada e não uma bola de neve, uma avalanche, que é o caso do Brasil, né, um país jovem que só a Previdência já consome mais do PIB do que países de velhos. Então é uma situação insustentável e o governo não consegue pensar em reduzir despesa, então ele vai lá e dá um jeito do que ele pode fazer. Raspa o dinheiro dos otários nas contas, é mais ou menos isso. É confisco. Então, de novo, o problema é o seguinte, a economista Renata Barreto colocou bem num vídeo que ela gravou hoje, o problema é que o Brasil sofre tanta coisa absurda desse tipo por dia, que nós normalizamos como brasileiros o absurdo. A Renata veio há pouco tempo morar aqui nos Estados Unidos, voltou para visitar o Brasil e está horrorizada de novo com isso, porque você sai um pouquinho, quando você volta, você lembra que o brasileiro normaliza esse tipo de coisa. É confisco, isso é inaceitável. Diga, Piotr, que você fez um alerta importante, já que a gente está falando de dinheiro esquecido, afinal de contas, tem 8 bilhões e meio aí em contas em instituições financeiras aí de brasileiros, dinheiro que está esquecido, perdido, e tem um site onde o brasileiro pode consultar, né? Se você puder, então, compartilhar conosco. Como o Banco Central fez menção na nota técnica, o entendimento é que o governo não pode pegar esse dinheiro, por duas razões. Se está esquecido, as pessoas precisam ser lembradas. Se elas são lembradas de dívida, como o Augusto mencionou há pouco aqui, e se elas não vão lá e pagam, elas são enviadas diretamente, o CPF vai para a Serasa, para um desses órgãos de consumidor, e o nome fica sujo, por que não procura o sujeito que tem dinheiro a receber? Não importa quanto é dele. E se a pessoa faleceu, isso é herança. Ué, tem alguém que pode receber. O único dono não é o governo. O único que não pode ser dono é o governo. O Banco Central divulgou aqui um site, eu só estou querendo verificar aqui, é www.bcb, de Banco Central do Brasil, bcb.gov.br, acho que valores a receber, né? Em que você coloca só o seu CPF, é muito fácil, CPF mais a data de nascimento, e você consegue encontrar ali se você tem algum dinheiro perdido. Porque o Banco Central faz uma conta muito simples. Pelo seu CPF, ele sabe se você tem uma conta aberta ali. E, obviamente, a sua data de nascimento, para não ter, é o que se chama de rechecagem de dados, né? Uma redundância de dados para conseguir chegar. Você vai lá, descobre se você tem, você pode sacar qual é a agência e tudo mais, e pronto. Faça isso, inclusive, se por acaso for de pessoas que já faleceram também, porque esse dinheiro continua sendo herança, não é do governo. Como a lei ainda vai ser sancionada e depois da sanção, ou seja, da publicação no Diário Oficial, há um prazo de 30 dias, mas isso admite contestação judicial e a pena que isso vai parar no Supremo Tribunal Federal e lá o governo, bom, lá é um consórcio. Mas enfim, ainda assim, convenhamos, vamos pensar na lógica legalista. O site é esse mesmo, Paulo, que eu estou só tentando checar aqui. Sim, deixa eu aqui até Vamos lá, voltar. porque você pode consultar e é um jeito fácil de você saber se tem ou se não tem. Eu consultei 2 vezes, não tenho, mas enfim, é um serviço do Banco Central. Está aqui, ó, é bcb.gov.br/meubc/valores a receber. Mas se você colocar no Google Banco Central Valores a Receber, ele já indica esse link, aí você coloca então o seu CPF e também a data de nascimento e ele faz uma conferência. Enquanto você falava, eu estava aqui colocando meu CPF, parece que acusou que eu tenho algum valor a receber. Então, opa! Então não vai ficar esquecido. Imagine como será o brinco. Então, depois do programa eu vou fazer uma consulta aqui. Não, vamos motivar os brasileiros a fazerem Sem essa dúvida. checagem. O dinheiro não é do governo, Vamos raspar essas contas. Antes que né? o governo raspe por você. Vamos lá. E a Telebrás, empresa estatal vinculada ao Ministério das Comunicações, comandado pelo ministro Juscelino Filho, deu uma pedalada fiscal de 77 milhões de reais. Segundo reportagem do UOL, a agência fez uma manobra contábil para rolar despesas de 2023 para o orçamento deste ano, em procedimento que é considerado irregular pelo Tribunal de Contas da União, já que viola a Constituição. A conduta pode ser enquadrada como improbidade administrativa e crime de responsabilidade.
No governo Lula, a estatal tornou-se cota do senador Davi Alcolumbre, do União Brasil, o mesmo partido de Juscelino. Alcolumbre trocou toda a diretoria e acomodou aliados. O Conselho de Administração da Telebrás tem entre seus integrantes indicados da própria pasta e também do PT. Em nota, a Telebrás informou que tem feito cortes para se ajustar aos limites do orçamento do governo federal. Silvio Navarro, muito boa noite. Você estava quietinho e também estava consultando o seu saldo aí no Banco Central. Silvio, seja muito bem-vindo. Você que é um expert aí também no ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ministro dos Cavalos, é o famoso ministro balança, mas não cai. São várias polêmicas, agora mais uma envolvendo a estatal Telebrás e o que está em jogo, uma pedalada aí de 77 milhões de reais. Silvio, boa noite. Não sei o que é mais grave, se é não ter valores a receber, que eu acabei de receber essa notícia, ou ser expert no ministro Juscelino Filho. Paula, boa noite, querida. Piotr, meu amigo. Consta, Augusto, meu irmão, boa noite para você que nos acompanha. Bom, em primeiro lugar, Telebrás, né? Isso é tão 1998, né? Isso remete à época da privatização do sistema. Aliás, o Brasil hoje tem mais celulares do que habitantes, graças à privatização da área da telefonia. Eu faço esse preâmbulo para lembrar que o ministro Juscelino Filho, mais conhecido por ser o ministro dos Cavalos, porque ele é deputado federal do União Brasil, do Maranhão, e autor do único projeto que deixou ele famoso. 15 de agosto é o Dia do Cavalo no Brasil, obra dele. Mas o ministro Juscelino Filho começou o mandato dele, e isso remete à Telebrás, com a grande ideia. Na época, começo do governo Lula, janeiro de 2023, o Lula foi à área Yanomami, com a Janja, com todo o seu aparato de mídia, para dizer que o Brasil viveu um genocídio Yanomami, e imediatamente o Juscelino Filho teve uma ideia. Vamos mandar um chip de celular para aquela área. Não tinha antena. Essa foi a primeira decisão do incompetente ministro da área de comunicações. Mas ele ficou famoso ao longo desse curto, até agora, período no Ministério por outras razões. Ele conseguiu usar emendas parlamentares, porque é deputado eleito, tem mandato, aliás, está licenciado, para construir obras ao redor das fazendas da família lá no Maranhão. Ou então porque usou um jatinho, uma aeronave da Força Aérea Brasileira para ir a um evento de cavalos. Afinal de contas, como dissemos agora há pouco, ele é apaixonado por cavalos. Então, por que não usar o seu dinheiro, pagador de impostos, para ir a um evento de cavalos? Este é o ministro das Comunicações. E agora temos a notícia de uma pedalada. Agora temos a notícia de um enrosco que envolve política, onde não deveria ter mais política. Porque, como eu disse no começo, remete a um período em que o Brasil se livrou de um gigante estatal, deficitário e que só trouxe progresso. Nós hoje temos mais celulares do que habitantes. E o Juscelino Filho é o retrato do atraso. Mas finalizo. Paula, ele é um mistério. Eu acompanho política há muito tempo. Augusto, Piotr, Consta, ele é um mistério. Ele não é do PT. O que faz Juscelino Filho de um partido que sequer é fiel ao governo no Congresso? Na Câmara dos Deputados, União Brasil tem uma bancada robusta, fica atrás do PL, evidentemente, é o maior com 92 cadeiras, mas União Brasil é um partido importante, inclusive tem um candidato à presidência da Câmara. O que faz Juscelino Filho permanecer no posto de ministro se o partido dele sequer é fiel ao governo? Eu nunca entendi esse cara. Pois é, Consta, algum palpite aí, o que segura Juscelino Filho diante de tantas polêmicas aí no Ministério das Comunicações? Agora essa notícia aí da Telebrás, como bem lembrou o Silvio aí, uma estatal já mofada, né? Agora com essa informação de pedalada fiscal no valor aí de 77 milhões de reais. Me parece que a própria chamada, né, a notícia em si é a resposta que buscamos, né? Ele está lá para isso mesmo, para esses esquemas, só pode ser, né? Cota do Alcolumbre, né, que deve voltar à presidência aí do Senado. Então é mais ou menos isso, né? O Lula voltou a fazer o velho toma lá da cá, divisão ministerial em feudos, teve que quase dobrar o número de ministérios para acomodar tanta gente ou tanto comparsa em seu projeto de poder.
muito diferente do que fazia Jair Bolsonaro antes, né? Agora, eu tive a mesma sensação quando essa notícia veio à tona do Silvio, né? Eu falei, poxa, ainda existe a Telebrás? Primeira pergunta. Segundo, o que faz a Telebrás hoje em dia? E aí a gente entende, né? Agora, a turma não está satisfeita, porque essa turma é muito gulosa. Então, eles não só consideram crime de lesa pátria as privatizações do passado, que melhoraram em todos os sentidos a vida dos trabalhadores que trabalham de fato, não quem era cabide de emprego, a vida dos consumidores, principalmente, desses produtos e serviços das empresas que foram privatizadas, desde siderurgia até, principalmente, telecomunicações, passando por minério de ferro e tudo mais, né? Agora, quem saiu prejudicado? Político corrupto, empresário corrupto, amigo do rei, sindicalista, vagabundo, essa turma não gostou nada. E o Lula tem vontade de retomar o processo de estatização. Em algumas empresas é bravata porque o processo não permite uma reversão da privatização. Mas sempre tem que usar a criatividade, tem coisa para criar. Ele, por exemplo, quer desafiar o Elon Musk, né, e fazer aí uma espécie de empresa concorrente de satélites, né, brasileira, estatal. Ele também quer criar uma espécie de WhatsApp brasileiro, né, Zapbras, alguma coisa assim. Então, criatividade não falta, né? Porque o importante, claro, é ter mais um feudo para algum apaniguado de um cacique político, de um dono do poder, ter o seu feudozinho, o seu cantinho ali com recursos e, claro, os próprios recursos que são divididos entre eles. Augusto. Olha, eu vou tentar simplificar as coisas. O governo é presidido por um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro há um bom tempo de cadeia. Você lembra quanto a pena do Lula? São 12 anos. Quando chegou? Pois é, há anos de cadeia por ser comprovadamente corrupto. Repito, 9 juízes de 3 instâncias diferentes condenaram o Lula. Não foi só o inimigo dele, o que ele sonha ferrar, né, o Sérgio Moro. O Lula vê com naturalidade casos de polícia. Ele conhece e convive preferencialmente com casos de polícia. Quando ele vai montar um governo, ele acaba nomeando prontuários. É a turma com quem ele anda. Eu acho que ontem, no último programa, o Silvio mencionou aquele mineiro lá, como é que é, o ex-governador, foi ministro, amigão da Dilma. Patrus Ananias? Não, é outro, Pimentel. Fernando Pimentel, foi o governador da história de Minas Gerais. Fernando Pimentel, o mínimo que ele fez, o pequeno crime que ele cometeu foi, fora do governo, sobreviver com palestras que ele não dava, consultorias que ele não prestava. Então ele põe lá o recibo, aí ganhava isso aí, de empresas estatais, sobretudo. Os menos pecadores ali não vão passar, não vão ser aprovados no juízo final. Não vão. Os que pecam menos no governo Lula. Porque essa é a turma dele. Eles devem tratar como otários os cidadãos honestos. O Lula, quando ele recebeu, tem um vídeo que eu vou ver se o nosso querido Binha arruma depois, porque ele é muito didático. Um funcionário paupérrimo lá dos Correios, do aeroporto, achou um dinheiro, devolveu uma carteira, alguma coisa dessas. Devolveu e disse que queria conhecer o Lula. A conversa entre ele e o Lula é uma das mais constrangedoras que eu já ouvi. O Lula falou, mas por que você devolveu? Mais ou menos assim. Por que você não ficou com esse dinheiro? Ninguém sabe quem é o dono. Então, fica com você, rapaz. Tratou como otário. Esta é a cabeça do Lula. Eu imagino que eles não conversam em particular, quando tomam algumas aí, por exemplo, a turma da Odebrecht, da Petrobras, falando da gente. Nós somos considerados otários por eles, por honestidade. A cabeça deles, quem é honesto é bobo, no mínimo. Então, a maneira de a gente ver o Juscelino é uma, a do Lula é outra. Qual é a diferença entre o Juscelino e o
Chuca lá, o Tutuca, Fufuca. Fufuca, mas eu não sei que tem o nome de Fufuca, não pode ser ministro. Ia ser Fufuquinha. Não pode, nem jogador de futebol pode usar esse apelido, não vai jogar bem. Fufuca é demais. E tem Fufuca e Fufuquinha no governo. No governo Collor, quando surgiu a notícia de que 2 ministros estavam namorando, um era casado, a outra era a Zélia Cardoso de Mello, que era ministra da Economia, Fazenda, não me lembro como se chamava na época. Economia. O outro era o Bernardo Cabral, senador pelo Amazonas, que era casado. Aí veio a notícia de que eles estavam trocando recadinhos na reunião do Ministério. Até para os padrões Collor aquilo pegou mal. E eu, depois, qualquer hora eu conto isso aqui, mas não quero me alongar. Eu vi a comprovação na festa de aniversário da Zélia, ficou claro quem era o namorado. Tá? Porque ele já chegou dando... Ele estava na porta dizendo, a noiva vem já já. Então ele queria revelar naquele dia. E também dava receitas, aí ficava sugerindo afrodisíacos, afrodisíacos. Não, você quer raspa de osso de pirarucu, desse componente eu lembro bem. Eu acabei entrando naquela história lá do Bésame Mucho, porque eu estava lá, acabei dançando junto com o casal formado pela Zélia e pelo Bernardo. Aquilo aí foi revelado no Estadão, aquilo ali. E eu contei parte do que vi. Se eu contasse tudo, ia ficar um negócio mais pesado ainda. Isso aí resultou na demissão de um ministro. No caso do Lula, tem um sujeito aí passando a mão na perna de outra ministra há meses. E a ministra não conta para não perturbar o governo e tal. Um caso horroroso aí de assédio. E a turma do Me Too fica quieta. A ministra é cumprimentada pela primeira-dama porque não atrapalhou o governo, sofreu em silêncio. E aí vem as mulheres que tratam desse assunto. Todo mundo é tarado desde que não vote no Lula. E aí não falam nada. Então é o seguinte, nós vamos querer o quê? Que apareça um anjo, né? Apareça um santo na zona, que é o governo Lula. Não vai aparecer. Aquilo ali, você vai querer o quê? O São Jorge só frequenta bordel porque ele é um quadro na parede. Porque ele não combinaria. São Jorge no bordel. Então não tem nenhum São Jorge lá, não. Não tem nenhum. Só tem frequentadores do bordel, que é o governo Lula. E estou fazendo um paralelo generoso, hein? Porque o bordel é muito menos assustador. E pelo menos não toma o nosso dinheiro. E o número de funcionários no setor público foi recorde no trimestre encerrado em julho. São 12.696.000 pessoas. Os municípios puxaram esse número com uma alta de 8,3% no total de ocupados no segundo trimestre de 2024, na comparação com o trimestre anterior. Nos estados e na esfera federal, o ritmo de contratações foi menor, mas também houve alta em relação aos meses de janeiro, fevereiro e março. Uma das hipóteses para o movimento é o uso das contratações como estratégia de prefeitos para se reelegerem ou elegerem o seu sucessor. Piotto, já que estamos falando aqui de eleições municipais também, né? A Revista Oeste está coordenando aí essa série de sabatinas. Vocês já entrevistaram 3 candidatos e, salvo engano, perguntaram aos 3 sobre o número de secretarias aqui na cidade de São Paulo. Na prefeitura são 35 secretarias, né? E vocês questionaram ali os candidatos, o que fariam, se iriam enxugar essas secretarias. E, salvo engano, só um candidato, uma candidata que respondeu de maneira veemente o enxugamento da máquina pública municipal. Os demais ali tergiversaram, disseram que não queriam falar nomes, sim, mas vocês nem pediram nomes, mas questionaram se é necessário realmente 35 secretarias na cidade de São Paulo. Sejamos justos, a Marina Helena
do Novo é quem disse que ia reduzir drasticamente, porque não faz nenhum sentido ter 35 secretarias. Nós estamos numa eleição municipal, você vê que as contratações dos municípios é do primeiro semestre, é até onde pode fazer contratação segundo a lei. Os municípios, alguns inclusive, vivem de verbas federais, porque, óbvio, não tem condição, ou estaduais, porque a arrecadação não suporta. Em cidades pequenas, com boas exceções, sim, mas emprego público é a salvação de boa parte dos prefeitos para conseguir voto. Só que tudo isso agrega uma dívida cada vez maior, porque, claro, o município não é sustentável financeiramente. Boa parte desses municípios não consegue fazer obra nenhuma, só vai administrando ali. Sem contar que eles também têm a Previdência Municipal, ou seja, os aposentados, e todos vêm da lei anterior da reforma, antes da reforma da Previdenciária. Aposentavam muito cedo, com poucos anos de contribuição, com salários muito mais altos do que a iniciativa privada. Aliás, essa foi a razão, só para lembrar, a reforma tributária nunca avançava no Brasil, porque o governo comunicava mal. O governo Bolsonaro foi lá e falou, vou fazer uma comparação para você, cidadão brasileiro que paga a conta, olha quanto você ganha pelo INSS e olha quanto ganha o funcionário público. Houve esse entendimento, a reforma finalmente avançou, ainda assim resguardando uma série de direitos ou valores que as pessoas recebiam, desde funcionários públicos, inclusive também na iniciativa privada, com relação à idade, professores e por aí vai. Fato que nós estamos vendo aqui, mais acúmulo de dívida, uma estrutura que, obviamente, você não vê a prefeitura melhor porque ela está contratando mais gente. Este é o ponto, e aí o eleitor tem que levar isso em conta. Contratou para beneficiar você, mas o seu filho vai ter uma cidade melhor com essa prefeitura inchada? Este é o ponto. E vamos lá, né? Só para lembrar um dado da semana passada. A dívida nominal no país já passa de 8 trilhões e 800 bilhões de reais. Quando eu falo de dívida nominal, você está juntando tudo, tá? Os estados, os municípios, a União, obviamente, né? O Banco Central, as estatais, bom, tudo isso daí. O governo Lula dá um exemplo ruim. O governo Lula fala de contratar, fala de aumentar. Quantos são os ministérios do governo Lula? Quase 40. A pergunta é, precisa de 40? Silvio mencionou agora, descobrimos novamente, né? O Constantino também fez menção sobre... Tem Eletrobras. Telebrás, perdão. Para que você precisa da Telebrás? Ninguém mais. Qual é a razão disso? Se você precisa, o serviço é todo privado, você precisa de uma agência reguladora. Ponto. Que nesse caso é a Anatel. Tá aí, acabou, é isso. Não precisa ter uma empresa. Qual é a razão de ter essa empresa? Não, mas é cabide de emprego. Daí eu vou deixar muito claro. Você acha que o prefeito, olhando para cima, o prefeito lá da cidade, seja de onde for, no tamanho desse país, dos mais de 8 milhões de quilômetros quadrados que nós temos, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, ele olha para Brasília, vê este exemplo de governo, ele vai praticar a mesma coisa. Até porque ele é cobrado até pela Câmara de Vereadores ali, os aliados. O exemplo vem de cima e o governo Lula não para de aumentar déficit. E pior que é incrível, né? Ele consegue aumentar a arrecadação por um lado, mas ele aumenta o déficit ainda mais. Já são mais de 76% de comprometimento na relação dívida-PIB. Ou seja, era 71% na época do Bolsonaro. Silvio, para fechar. Brevemente, Paula, um dos sucessos implementados na Argentina por Javier Milei foi justamente o corte do funcionalismo público, né? Ele cortou um número significativo de largada, 24 mil cargos, e pretende cortar mais. No Brasil, a reforma administrativa não andou, inclusive não andou no governo Jair Bolsonaro, por força do Congresso Nacional, evidentemente. E eu digo mais, se cada brasileiro soubesse quanto é gasto, não só pelo funcionalismo público, mas por contratações estapafúrdias em Brasília, por exemplo, eu vou dar um exemplo que me saltou aqui à memória. Talvez o brasileiro não saiba, mas o Congresso Nacional, por exemplo, gasta 5 milhões de reais por ano com ascensoristas. São pessoas que ficam sentadas num banquinho dentro de um elevador, só no Senado são 12 elevadores, e que recebem salário, vale alimentação, vale transporte, plano de saúde, plano odontológico, enfim, todos os benefícios equivalentes a um funcionário de carreira do Senado. Mas eles são funcionários contratados. Pois bem, 5 milhões de reais para cuidar de um elevador.
E certa vez, a nossa reportagem mesmo questionou o Congresso Nacional, a Câmara, o Senado. Mas é necessário mesmo ter essa função ascensorista dentro de um elevador? Porque no caso, por exemplo, de atender pessoas com deficiência, tudo isso já é contemplado, tudo isso já é lei. Por exemplo, em caso de pessoas com deficiência visual, nos botões, para chegar até o elevador, existe todo um aparato em torno de senadores, porque alguns senadores têm uma idade elevada, mas tem assessores que caminham com ele. Aliás, não é 1, 2, 3, deve ter mais ou menos uns 5 assessores em volta de cada senador. E a resposta é que é necessário manter o ascensorista para manter a urbanidade, a polidez e a regra de que é proibido fumar em elevadores. 5 milhões por ano. Estou falando só da Câmara e do Senado. Isso é só um exemplo. Bom, agora 18 horas e 29 minutos, a gente vai fazer uma rápida pausa, mas antes nós abrimos aqui o programa trazendo a informação sobre o dinheiro esquecido aí dos brasileiros, que pode chegar a 8 bilhões e meio de reais. Queria mais uma vez compartilhar o site com você que está aí nos acompanhando, está aqui na nossa tarja, valoresaReceber.bcb.gov.br/público. Enquanto meus colegas aqui comentavam, eu acessei o site, você digita, coloca o seu CPF, sua data de nascimento, está aí então na tela, e para quem nos acompanha, essa tela que você vai chegar, vai informar seu CPF, data de nascimento, vai colocar ali os caracteres, e aí, se você tiver algum valor a receber, vai informar. E aí você coloca a tua chave Pix, informando o número da conta, e eles fazem então o depósito. Eu descobri que tinha R$26 a receber de uma instituição financeira. Então, estou muito feliz, estou compartilhando isso com todos vocês aqui, principalmente com a nossa audiência. Quer dizer que já recebi mensagem de outras pessoas que também acessaram o site que tem valores a receber, 86 centavos, é pouquinho, mas enfim, de grão em grão, né? São 8 bilhões e meio de reais. Vezes o que eu recebo da Editora Abril, da recuperação judicial. Então é isso. 2 meses. Como diz, vamos raspar as contas bancárias aí, essa dinheirama toda, são 8 bilhões e meio de reais. No Senado, integrantes da oposição ameaçam travar a regulamentação da reforma tributária para pressionar o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, a pautar o processo de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. A conclusão do tema é prioridade para o governo Lula neste ano. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, declarou que Pacheco será cobrado diariamente para dar andamento ao pedido de cassação entregue por deputados e senadores no início dessa semana. Em pronunciamento no plenário nesta quarta-feira, o senador Magno Malta declarou que Alexandre de Moraes tem agido de forma arbitrária. O mundo inteiro tomou conhecimento. Dia 7 de setembro agora, o povo estava na rua sem medo para pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Aliás, nós temos que fazer isso em todo o Brasil. Nós temos que fazer isso em todas as capitais, em todas as cidades do Brasil. Fora Moraes! Pois é, Consta, a gente trouxe no começo dessa semana, então, o grupo de deputados e parlamentares, que entregaram ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mais esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e agora eles estão estudando, discutindo formas para pressionar Pacheco a pelo menos dar sequência a esse pedido, a debater no plenário do Senado esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Há algumas alternativas jurídicas, algumas manobras regimentais, como obstrução da pauta, enfim, para tentar aí pressionar o presidente do Senado. Vamos ver o que vai resultar. Na contagem aí já tem pelo menos 36 senadores dispostos a seguir adiante com isso. É a pauta prioritária do país hoje. Nós precisamos resgatar ao mínimo algum resquício de Estado de Direito no nosso país. O Supremo não pode virar um agente político escancarado, agindo de forma ilegal dessa maneira. Isso é incompatível com qualquer coisa que mereça o nome democracia. Então eu sou a favor de que o país pare para forçar isso. Agora, se a oposição está ameaçando com obstrução da pauta, por exemplo, na reforma tributária, aí é aquilo que os americanos chamam de win-win situation, ou seja, é ganho-ganho. Porque essa reforma é um lixo, essa reforma visa a aumentar os tributos, não resolve a questão da complexidade, muito menos da magnitude da carga tributária no nosso país.
um país que tem impostos escandinavos e serviços africanos. Então, melhor ainda, né, ameaçar com esse instrumento. Quer dizer, já devia tentar fazer o máximo possível e obstruir essa reforma que é uma porcaria para o país. Agora, condicionando ainda mais a essa pauta prioritária de levar adiante o impeachment, o pedido de impeachment robusto, embasado, do ministro Alexandre de Moraes, melhor ainda. Só que a gente sabe que o senador Rodrigo Pacheco vem tergiversando, né, rolando lero, tentando ganhar tempo, fingir que vai analisar de forma jurídica. Ninguém acredita nisso, né? Todo mundo sabe que ele está, até aqui, se mostrando cúmplice do STF, lembrando sempre que o ministro Alexandre não age sozinho. Então, os crimes cometidos estão aí expostos em praça pública, né? O pedido de impeachment tem até o intuito de fazer aquilo que o Alexandre de Moraes faz com todo mundo, né? Ter acesso ao telefone do ministro. Vocês imaginem só o que sairia do telefone do ministro, imaginando, né, com base naquilo que veio da Vaza Toga, as conversas dos seus assessores já revelam um linguajar de máfia, coisa de jagunço. Imagina o que viria aí do capo. O Silvio, acerta aí a oposição em travar a pauta, inclusive essa discussão da regulamentação da reforma tributária que ficou aí para o segundo semestre, para tentar de alguma forma pressionar Rodrigo Pacheco, analisar esse pedido. Não é nem analisar, né? Fazer a leitura na sessão seguinte para aí sim instalar uma comissão, enfim, tem um passo a passo bastante longo. Pois é, acerta, Paula, porque é papel da oposição. A oposição está ouvindo as ruas, está ouvindo, sobretudo, aquelas pessoas que foram à Avenida Paulista no 7 de setembro, aquelas pessoas que estão angustiadas e indignadas com as arbitrariedades cometidas no Brasil, com o cerceamento da liberdade constitucional, essa sim, redigida de forma muito clara na Carta de 1988, com a conduta do ministro Alexandre de Moraes, que não se afastou dos inquéritos tentaculares e sigilosos que conduz mais de uma dezena, mesmo sendo vítima, sendo investigador, sendo julgador, sendo o policial, sendo o acusador, cumprindo o papel do parquê, do Ministério Público, no caso da Procuradoria-Geral da República, mesmo tendo processos que correm sem que ele seja o juiz de direito, porque são pessoas, são imputados sem prerrogativa de foro, são pessoas que estão indignadas e, de alguma forma, uma parcela, talvez 36, como o Rodrigo trouxe agora, estejam ouvindo o que as ruas estão falando. Talvez sejam esses aqueles que estão conectados com a sua base eleitoral, preocupados em cumprir o seu dever constitucional, preocupados em honrar o voto que recebeu, preocupados em 2026 em seguir a trajetória política. Aqueles de esquerda do PT que cumprem a cartilha da esquerda, da crueldade, os perdoados que não perdoam, esses você pode deixar de lado que são irremediáveis. Mas a pergunta que fica é, o que passa na cabeça dos indecisos? Como é que alguém pode estar indeciso numa hora dessa? Ou você entende que houve uma ilegalidade, uma arbitrariedade, aliás, é um pronome indefinido equivocado nessa hora, né? O número também está errado. Houve arbitrariedades, houve ilegalidades ou não houve? Tome uma posição, responda para a sociedade. Você não foi eleito para ser vaca de presépio, você foi eleito para representar uma parcela significativa e o senador representa um Estado. É muito voto. Então, é disso que se trata. É o senador entender que ou ele é a favor ou ele é contra. Não adianta ser morno. Estou indeciso em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Será que não basta tudo que nós estamos vivendo em 5 anos, que é a data do inquérito que fez aniversário, o 4781? O restante que se discute aqui, Paula, como você trouxe, é se cabe ou não ao Rodrigo Pacheco receber, conforme diz o regimento, e isso é pacificado, regimento interno do Senado, ou como alguns juristas dizem, que há uma brecha na Lei 1079 de 1950, precisamente no artigo 44, que fala que cabe à mesa diretora, mas isso foi começou a ser redigido na Constituição de 1946, foi adaptado depois a uma nova carta. Há brecha, não há brecha? Não sabemos. Se o Rodrigo Pacheco vai cumprir o seu papel ou não, tampouco sabemos, provavelmente não.
Ele foi colocado neste posto para cumprir essa função para este consórcio posto. Mas a pergunta que fica é, e eu vou insistir nisso daqui para frente, o que é que passa na cabeça de um senador indeciso numa hora dessas? E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Agradeço muito a sua companhia, desejo um ótimo final de semana e te espero na segunda-feira.